Olá, meus amigos do Jefa. Vamos à nossa reflexão de hoje, iniciando por uma oração. Amado Mestre Jesus, divino amigo, em teu nome, Senhor, e com a permissão dos bons espíritos que de mais alto orientam os trabalhos do Jefa, pedimos autorização para dar início ao nosso estudo. Muito bem, meus amigos. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão sobre um trecho muito conhecido do Evangelho, que é a parábola do bom samaritano. Essa parábola está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15. E ela inicia da seguinte forma: um doutor, querendo testar, colocar à prova Jesus, pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? Ou seja, quem é o próximo a quem eu devo amar como a mim mesmo, a quem eu devo respeitar? Quem é o meu próximo? Então Jesus, ao invés de responder diretamente, como muito usualmente ele fazia, ele resolveu responder contando ao doutor da lei e a todo o grupo que ali estava, uma parábola que é justamente a parábola do bom samaritano. Então Jesus diz que descia um homem de Jerusalém para Jericó e esse homem caiu na mão dos ladrões, que roubaram tudo que ele tinha, que ele trazia, e ainda bateram bastante nele e deixaram esse homem na beira da estrada, aparentando até estar morto. Quando Jesus conta essa parábola, ele não faz nenhum tipo de qualificação. Ele não fala, descia um homem grego, um homem samaritano ou um homem romano. Ele fala, descia um homem de Jerusalém para Jericó. E eis que nesse caminho vem descendo também um sacerdote. E quem era o sacerdote naquela época? Era um homem religioso, mais do que isso, um homem encarregado de cuidar das questões religiosas. Então, logicamente, que esse homem ele era respeitado pelo povo judeu e também por aquele doutor da lei. E o que se esperava desse religioso? Que ele parasse e acudisse ao homem que estava ali todo estrupiado na beira da estrada. E o sacerdote, então, ele segue em frente, ele não para para atender. Na tradição daquele povo, tocar num cadáver significava que teriam que ser feitos vários processos, várias cerimônias de purificação. Então, provavelmente, o sacerdote, considerando isso, passa ao largo, passa direto. No mesmo caminho também vem descendo um levita. E o levita, ele é o ajudante do sacerdote. Bom, se o sacerdote não parou, o ajudante, então, muito menos, passa direto. E Jesus continua. Mas vem pela mesma estrada um samaritano que ia de viagem. E o que representavam os samaritanos naquela época, principalmente ele contando para um doutor da lei, um judeu? Os samaritanos e os judeus eram inimigos históricos. E esse samaritano não tinha não recebia nenhum tipo de respeito dos judeus. Então Jesus fala que esse samaritano vinha descendo pela mesma estrada e movido de íntima compaixão, ou seja, esse samaritano entendeu que Deus é amor e que esse amor em movimento colocou o samaritano no cuidado do próximo. O samaritano colocou esse amor de Deus em movimento, porque ele não sabia quem era aquele homem na estrada e ainda assim parou o seu caminho, desceu do cavalo, se aproximou, limpou as feridas do homem que estava ali estrupiado, passou azeite, como se fazia naquela época nas feridas, colocou o homem sobre o cavalo e levou esse homem até a estalagem. E ainda fez mais. No dia seguinte, ele ficou cuidando desse homem. No dia seguinte, ele tinha que prosseguir viagem, provavelmente era um comerciante, pagou a estadia dele e do ferido e ainda acrescentou, olha, se esse dinheiro não for suficiente, na volta eu acerto as contas. Nessa hora, o doutor da lei devia estar pálido, passado. Por quê? Na parábola que Jesus contou, o único que amou ao próximo como a si mesmo foi um samaritano. Samaritano esse que representava um desafeto para o doutor da lei. E nós temos muita dificuldade de reconhecer virtudes e qualidades naquelas pessoas das quais não gostamos. E Jesus ainda arremata, perguntando ao doutor da lei, qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que estava caído?
Vejam que interessante, Jesus pergunta quem foi o próximo naquele momento do homem caído. Porque ser o próximo não requer nenhum vínculo de sangue, nenhuma história anterior. Aliás, muito pelo contrário, nós podemos ser pais e mães de um filho e não sermos próximos desse filho. Nós podemos ser casados com uma pessoa há 20 anos, dormir na mesma cama, morar na mesma casa, e ainda assim não sermos próximos dessa pessoa. Então Jesus pergunta, quem foi o próximo daquele que estava caído? E o doutor da lei responde, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus diz, vai e faze da mesma maneira. Como quem diz, doutor da lei, você conhece a lei. Agora vai e coloque em prática. E é isso que Deus espera de nós, que coloquemos em prática o que já conhecemos, que transformemos em ação a bondade, a fraternidade que já existe no nosso coração. Já podemos dar esse passo. Vamos? E é com esse convite, Senhor, que eu encerro a nossa reflexão de hoje, pedindo a Ti que permaneça conosco, acompanhando o nosso caminhar. Que Deus nos abençoe.